Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, ensinarei essa sandalinha aqui de 9 centímetros, que serve em um bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do bebezinho, do pezinho. Tenho que fazer algumas observações aqui com vocês, com respeito à sola, tá? Que vocês vão notar que eu fiz coloquei a mesma aula dessa solinha aqui, dessa sandalinha aqui que nós fizemos na aula anterior a essa, tá? Porque é a mesma coisa. Você vai poder fazer essa sandalinha tanto no fio amigurumi quanto no fio bela, fio charme. Mas antes de continuarmos, se você já gostou aqui do nosso modelinho, já achou bem bonito, deixa aí o seu like se ainda não é inscrito no canal. Te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Eu decorei a minha sandalinha com florzinhas, mini florzinhas de crochê, tá? Eu ensino vocês a fazerem, caso queiram fazer igual. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do convite do grupo lá do Facebook, tá bom? Eu acho que por lá é bem mais fácil da gente estar compartilhando umas com as outras, né? Eu mostro para vocês fazendo desse jeito aqui com uma sola de uma cor só e também assim, com uma sola coloridinha. Para quem for fazer coloridinha, ao invés de fazer as duas de uma cor, faz uma colorida, tá bom? Na hora de unir as solinhas, lá na parte do acabamento, eu ensino como fazer dos dois jeitos. Iniciando aqui, mostrando os fios que foram utilizados, usei o Bella Fashion, na receita que eu mostro aí no vídeo para vocês, e o fio Bella aqui. Tem 370 de tex e esse aqui que eu usei para fazer as florzinhas tem 295. Vou mostrar aqui para vocês as florzinhas de uma vez, ó. Então, foi nesse fio mais fininho aqui. Esse fio, ele tem mesma tex do fio Anne. E o fio Bella tem tex aproximada a do fio Charme. Vocês vão conseguir fazer a sandalinha tanto no fio Charme quanto no fio Anne, tá? Porque vai ser assim, tex aproximado desses fios que eu estou mostrando para vocês aqui. O fio amigurumi eu usei para fazer a primeira sandalinha, ó, para ver se daria certo. Foi aqui, nessa aqui que eu tirei a receita. Depois eu fiz só algumas modificações, só que o tamanho que era importante, que eu queria saber se iria ficar bom, deu tudo certo. Então, eu reproduzi em outro fio para mostrar para vocês que dá para fazer também, tanto no fio amigurumi, que tem aqui, ó, 492 de tex, quanto nos outros fios que tem tex menores também. O que manda é a tensão do ponto. No fio amigurumi, você vai precisar apertar um pouquinho mais o seu ponto. E no fio aqui, Bella ou Bella Fashion, pelo menos para mim, eu consegui trabalhar na tensão de ponto normal, sem precisar ficar esforçando muito as minhas mãozinhas. A cor utilizada no amigurumi foi aqui, o vermelho círculo. É a cor 3402, tá? Para fazer a sola, eu usei o fio Bella também na cor 712. Falando das florzinhas, para cada pezinho nós vamos precisar de um total de 16 florzinhas. Então, para fazer o par, vamos precisar de 32 florzinhas dessa aqui. Eu sei que parece ser demorado, mas não, ela é bem rapidinha de fazer, tá? Falando aqui rapidamente das solinhas, vocês vão ver aí o vídeo da solinha que eu mostrei para vocês, ensinei para vocês, é dessa sandalinha aqui, ó. Vocês vão notar que foi feita na cor azul, porque é a mesma receita, tá? A única alteração que você vai fazer, caso faça no fio mais fino, sem ser amigurumi, é na última carreira, que vai ficar 11,5 pontos, 32 pontos altos e 11,5 pontos. Dependendo da tensão do seu ponto, você pode fazer igual a do fio amigurumi mesmo, que é a que eu ensino aí no vídeo. A agulha utilizada foi a 1,75. Usei tanto para fazer solinha, o corpinho da sandalinha, quanto as florzinhas, tá bom? Se vocês quiserem mudar, fazer com uma agulha menor a florzinha, pode também. Só que eu gostei mais delas feitas na mesma agulha, tá? As fivelinhas são lá da JHP Metais. Olha essa aqui que fofinha que eu usei na azulzinha, olha, gente. Muito fofo, olha o detalhe, tem duas florzinhas e uma borboletinha no meio. A que eu vou usar na amarelinha, a do vídeo, vai ser essa aqui, que tem um lacinho
e um estressezinho aqui no meio, no miolinho do lacinho, tá? Bem, gente, essas fivelas, como eu já falei, são da JHP Metais. Vocês vão encontrar na descrição do vídeo o link que vai lá para o WhatsApp do seu Hermílio, tá bom? As minhas etiquetinhas são da Cuticutem. Essa aqui eu pedi ela para fazer exatamente para isso, tá? Para eu conseguir usar na sandalinha, na tirinha da sandalinha. Então, ficou bem meigazinha, tá? Eu gostei demais. Contato da Cuticute também está na descrição do vídeo. Vamos precisar de agulha de tapeçaria para remate, de um marcador ou pedacinhos de linha e de uma tesourinha. A cola utilizada para unir as solinhas só de silicone. Você pode usar a que você tem costume aí. Para colar a etiquetinha também, eu uso. O contato da Cuticutem também está na descrição do vídeo. Os moldezinhos que eu gosto muito de usar são da Karina Aviamentos. Contato também está na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse em adquirir, clica no link aí que vai lá direto pro WhatsApp. Também tem o link da loja online, porque é mais fácil para você fazer sua encomenda, tá? Então, é isso. Vamos então para nossa aulinha. Iniciando a nossa solinha, nós vamos fazer o nó inicial e 18 correntes. Venho agora na minha correntinha 4, contando aqui de cima para baixo, e faço 2 pontos altos na corrente 4, pulamos no total 3 correntinhas. Essas 3 correntes, elas vão servir como um ponto alto. Então, temos aqui, no caso, um aumento de 3 pontos, 3 pontinhos altos no mesmo lugar. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira corrente. Eu vou colocar um marcador para facilitar a emenda da nossa primeira carreira. Após, nós vamos trabalhar em cada correntinha um ponto alto, fazendo então um total de 13 pontos altos. Em cada corrente, um ponto. Pronto. Sobrou aqui uma corrente no final. Dentro dessa corrente, eu faço 8 pontos altos, todos aqui dentro. Já tenho 3, eu vou concluir os 8 pontos e volto. Pronto, já tenho os 8 pontos, um aumento de 8 pontos. Agora, nós vamos aproveitar para esconder esse fiozinho do início, tá? Então, vamos deixá-lo bem encostadinho aqui na base dos pontos altos que nós fizemos aqui desse lado. E vamos trabalhar usando as alcinhas que restaram das correntinhas. Vai dar exatamente em cima do ponto alto do lado anterior. Nós vamos fazer novamente 13 pontos altos, um ponto para cada pontinho de base. Eu concluindo meus 13 pontos, retorno aqui com vocês. Pronto. E agora, nós vamos deixar esse fiozinho aqui para trás. E vamos vir aqui, exatamente onde eu tenho esses 3 pontos, no mesmo lugar eu faço mais 3 pontos. Um aumento de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para unir a carreira, nós vamos unir em ponto baixíssimo, entrando com a agulha aqui nesse mesmo lugar onde nós deixamos marcado. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a primeira carreira, iniciaremos a segunda carreira fazendo uma corrente só para dar altura para o primeiro ponto. E exatamente no mesmo lugar onde nós unimos a carreira, vai dar exatamente em cima do primeiro ponto. Então, aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Eu vou colocar o marcador nas 2 alcinhas do segundo ponto. Aqui nós temos o que acabamos de fazer, então aqui nesse pontinho aqui da frente, o primeiro pontinho, ignorando a correntinha, eu vou pôr um marcador para facilitar a união da carreira depois, tá? Para indicar onde é o meu primeiro ponto.
Bem, feito isso, nós vamos seguir fazendo mais 2 aumentos. O segundo ponto, ele sempre fica um pouquinho, assim, com a primeira laçadinha, uma mais baixinha e outra mais altinha. Pegue assim com cuidado, para você conseguir usar as 2 alcinhas. Faz mais um aumento e no próximo ponto também mais um aumento. Fizemos no total 3 aumentos de ponto baixo, 2 pontos no mesmo lugar. Após os 3 aumentos, vamos caminhar fazendo 13 pontos baixos. Concluída a sequência de 13 pontos, agora vocês vão notar que temos à frente os 8 pontos altos que fizemos aqui naquela última correntinha. Em cada ponto desses 8, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. No total, 8 aumentos de ponto baixo. Já fiz 1, 2 aumentos, 3. Finalizando os 8 aumentos, eu volto com vocês. Prontinho? Agora, vamos seguir fazendo 13 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Sobram exatamente aqueles 3 pontos que nós fizemos no final da carreira anterior. Aquele aumento, tá? De 3 pontos. Vão sobrar 3 pontinhos no finalzinho. E em cada ponto desses 3, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Ó, um aumento, 2 e 3. E para unir a carreira, vamos vir aqui, ó, nas 2 alcinhas, aquele ponto que nós marcamos, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizada a carreira 2. Iniciando a carreira 3, uma correntinha só para dar uma alturinha para o primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Dentro daquele mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, lá naquele primeiro espacinho que a gente vê ali após essa laçadinha aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto. Eu vou marcar agora aqui, ó, olhando assim, ó, vai parecer que é 1 e 2 correntes. Então, como se fosse as 2 correntes, nós vamos marcar nas 2 alcinhas da segunda corrente. Que na verdade é lá no nosso primeiro meio ponto, tá? E após esse primeiro meio ponto, nós vamos seguir para os demais pontos, fazendo mais 10 meio pontos, totalizando 11 meio pontos. Pronto. Após, faremos 12 pontos altos, perdão, tá? Já ia falar 12 meio pontos altos. São 12 pontos altos. Então, até agora, nossa sequência ficou 11 meio pontos altos e 12 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 8 meio pontos altos. 1, 2, 3 e assim até completar 8. Pronto, voltaremos a trabalhar 12 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Pronto, feitos 12 pontos altos, agora voltaremos naquela mesma sequência inicial de 11 meio pontos altos. E para finalizar a carreira, nós não vamos unir aqui nesse primeiro pontinho, não, para não dar problema de, sem querer você aumentar ponto na sola, que no caso, no total, nós ficamos com 54 pontos. Então, devemos permanecer com esses 54 pontos, não ficando com 55 nem com 56, tá? Então, eu vou unir a carreira da seguinte forma, vou cortar aqui o fio antes de finalizar o último pontinho e vou puxar direto. Vai ficar assim. Viro o meu trabalho. Aqui a gente tem marcado o nosso primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, entro com a agulha no próximo pontinho. Vou trazer esse fio pra cá.
tira o marcador. E agora, ó, nós vamos, naquele último pontinho, entrar dentro do nozinho do ponto, saindo lá no meio das duas alcinhas, exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer o fio nesse sentido, puxando ele para baixo, ó. Vocês vão notar que formou aqui uma nova laçada. Ela vai substituir aquele último pontinho. Então, nós não vamos estar aumentando pontos na nossa solinha. Agora, eu puxo para regular o tamanho da laçadinha. Eu posso exatamente fazer exatamente o seguinte, ó. Trazer esse fio para cá e arrematar, ou para ficar bem forte aqui esse meu arremate, eu entro, ó, no próximo ponto, trago o fio para cá para frente e no ponto anterior e levo o fio lá para trás novamente. E agora sim, eu arremato ou com uma agulha de tapeçaria ou simplesmente trago o fio aqui mais para o meio do trabalho, ó, pegando numa laçadinha aqui qualquer e dou um nozinho. Aperto. E agora é só cortar o excesso de fio. Como eu vou fazer a sola dupla, nós vamos trabalhar com sola dupla nessa sandalinha. Então, eu vou usar essa estratégia de fazer o nozinho, porque depois que eu colar as duas solas, não vai aparecer arremate aqui, tá bom? Então, está pronta a nossa solinha de 9 centímetros. E eu já vou medir aqui para vocês. Conferindo, então, a medida, ficamos com 9 centímetros certinho, ó. Vou colocar bem em cima lá do início. E aqui nós temos 9 centímetros. Depois que a gente fizer a união de solinha, ela sempre dá uma esticadinha, né? Fica um pouquinho maior aqui na parte de borda, tá bom? Então, é isso. Vamos seguindo aqui com a nossa... Usando o fio Bela, nós vamos fazer, ó, a nossa primeira tirinha. Será essa aqui da frente, aí depois, em seguida, vamos fazer as demais, tá? E o passadorzinho da tirinha do calcanhar também. Eu gosto de deixar sempre um pedacinho de fio um pouquinho grandinho para fazer costura. Mas fica aí a seu critério, do jeito que você gosta de fazer, tá? Um nozinho inicial e 15 correntes. A correntinha 15 se transforma em um nozinho, aperta bem, e aí você pode cortar o fio, deixando também aqui um pedacinho para costura, assim. Agora, nós vamos vir aqui na primeira correntinha após o nó, vamos entrar nela e fazer uma corrente. Você deixa um pedacinho grandinho de linha assim para você vir conduzindo ele. Ó, joga a perninha de linha menor por cima e aqui nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixo, não, 2 pontos baixos aqui nesse mesmo lugar aonde nós prendemos o fio, fazendo aqui já de cara um aumento de ponto baixo. 2 pontos. E agora nós vamos seguir fazendo 12 pontos baixos para cada corrente, um ponto baixo. Vai sobrar lá no final uma corrente sem ponto. Lembrando de esconder esse fiozinho aqui no meio dos pontinhos. Pronto, chegamos no último ponto, na última corrente, e vamos fazer dentro dela 2 pontos baixos também, ficando aqui com um aumento na última corrente. Pode cortar agora o excesso de fio aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Para não ficar muitos fios aqui na pontinha, aí a gente já vai cortando. Bem, aqui no final, nós vamos colocar o nosso marcador, para não precisar ficar cortando o fio. Caso você queira trabalhar cortando fio, pode também. Corta o fio, volta aqui no início, emenda, fica aí a seu critério. Volta com o fio, deixando ele aqui, ó, encostadinho, sem repuxar. Deixa ele bem assim, folgadinho. Segura aqui, ó,
entra lá no primeiro ponto baixo, ignora a correntinha. Nas duas alças do primeiro ponto, eu entro e vou aqui puxar o fio, sem deixar repuxar aqui, tá, gente? Faço uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo lugar. E agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 16 pontos baixos aqui na segunda carreira. Mesma quantidade de pontos que ficamos na primeira carreirinha. Vou voltar para fazer somente o último pontinho com vocês. Voltei e aqui, ó, vamos entrar nas duas alças do último ponto para fazer o nosso ponto baixo, ó. Só que aqui a gente vai, antes de fechar o ponto baixo, a gente entra aqui pegando na alcinha que tá lá no marcador, busca o fio e passa por dentro das 3 alças, finalizando o nosso último ponto. Faz uma corrente apertadinha e aqui podemos cortar o fio, deixando um pedaço grandinho para arremate. Então, a nossa primeira tirinha já está pronta. Aqui, gente, eu costumo fazer isso aqui quando eu não faço o primeiro ponto representado por 2 correntes, que ele fica maior, né? Aí eu dou uma esticadinha no primeiro ponto assim, ó. Mas na próxima tirinha eu vou mostrar uma outra solução, tá bom para vocês? Iniciando a próxima tirinha, deixando um pedacinho de linha para costura. Aí aqui a gente vai fazer novamente o nó inicial. E um total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos vir aqui na nossa tirinha, ó, contar 7 pontos, 8 pontos. Vamos pular aqui 7 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, 8, a gente entra e vamos fazer 2 pontos baixos. Deixa eu ajeitar a minha tira. Aí, ó, com cuidado a gente vai prender essas correntes com 2 pontos baixos, ó. No próximo ponto, mais um ponto, 2 pontos. E aí, mais 7 correntes. Faz ela um pouquinho mais relaxadinha, cuidado para não apertar muito. Então, temos 2, 4, 6, 7. E vamos fazer mais uma bem apertadinha, só pra gente cortar o fio. Deixando pedaço para costura. Agora, nós vamos repetir o mesmo que fizemos aqui. Iniciar e finalizar a carreira com um aumento. Um aumento na primeira e na última corrente. Vamos prender o fio. Pedacinho grandinho aqui, que dê para você conduzir o fio até lá no final, ó. Esse menorzinho, deixa ele do tamanho aqui do cordãozinho de correntes, mais ou menos, passando um pouquinho. Uma corrente para prender o fio, só para dar alturinha também para o nosso primeiro ponto baixo. E 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. 1 e 2. Após, nós vamos fazer 14 pontos baixos, um para cada corrente de base. No caso aqui, quando chegar nos pontos baixos, um ponto baixo em cima de cada um, tá? No total, 14 pontos baixos após o primeiro aumento aqui, tá? Já volto. Pronto. E aqui na última corrente, o nosso aumento. 1 e 2 pontinhos. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. 1 e 2 pontos. Finalizando assim a carreira, estica um pouquinho a laçadinha. Vem com o marcador ou com um pedacinho de linha. E segura, deixa a laçadinha aqui, segura. No total, nós ficamos com 18 pontos. Volta aqui com o fio, repetindo o mesmo processo da primeira correntinha. Opa, primeira tirinha. Entrando aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, ignorando a correntinha.
vamos prender o fio com uma corrente. Estica um pouquinho, se for necessário, para não ficar muito largo. E aí, ajustou, aí você segura, já trouxe o fio, aí já faz uma e duas correntes. Eu vou ensinar de uma outra forma aqui, tá? Para não dar essa diferença aqui, ó, do primeiro ponto ficar caidinho para cá, eu vou fazer duas correntes representando o meu primeiro ponto, que é um ponto baixo, e aí já venho pro próximo ponto e sigo fazendo ponto baixo normalmente. No total, 18 pontos baixos, contando ali com as duas correntes, que é o nosso primeiro ponto. Ó, aí aqui já fica mais retinho, tá vendo? Não fica caidinho. O nosso primeiro ponto. Eu chegando aqui, ó, no último pontinho, volto com vocês para fazermos juntos, tá? Já volto. E no último pontinho, mesmo processo, ó, entra pegando as duas alcinhas, busca o fio como se fosse já fechar o ponto, mas não fecha. Pega a alcinha que está lá no marcador ou lá no pedacinho de linha e passa assim agora o fio por dentro das três alças. Uma corrente apertadinha, finalizamos a nossa segunda alcinha. Corta o fio. Ficamos com 18 pontos no total. Para fazer a próxima e última tirinha, a mesma coisa. Já deixei um pedacinho de linha para costura, já fiz o meu nó inicial. Após o nó inicial, nós vamos trabalhar 8 correntes. Uma, deixa eu ajeitar aqui, para não ficar tortinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Segura assim, ó. E vamos vir aqui na nossa tirinha, vamos pular o nosso primeiro ponto, lembrando que esse ponto foi representado por duas correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono ponto, no ponto 9, eu vou entrar ali e vou fazer dois pontos baixos, igual fizemos aqui, ó. E no próximo ponto, mais um. 2 pontos. Após esses 2 pontos baixos, agora vamos fazer 8 correntes também, porém, mais uma para se transformar no nozinho. 2, 4, 6, 7, 8 e 9, que vai ser o nosso nozinho. Vamos cortar o fio. E aí, voltamos no início, lá na primeira corrente, fazendo um aumento de ponto baixo, como nas demais correinhas, né? Fizemos um aumento no início e no final da carreira. Deixe o pedacinho de linha grandinho para você vir conduzindo ele. É só para a tirinha não ficar, essa primeira carreira não ficar diferente da segunda, que também vai ter fio ali no meio. Uma correntinha e 2 pontos baixos na primeira corrente, ó. Aumento de ponto baixo. Após o aumento, vamos seguir fazendo mais 16 pontos baixos. Um ponto para cada corrente, onde tem ponto baixo, um ponto embaixo, em cima de cada ponto. Já volto. Pronto. E aqui na última corrente, um aumento de ponto baixo também. 1 e 2 pontos. Vamos pegar aqui o marcador para segurar a nossa laçadinha, voltando com o fio lá pro início. No total, ficamos aqui com 20 pontos, tá? Vamos trazer o fio lá pro início, segurando aqui, ó, firme, para você poder fazer a correntinha para prender o fio no primeiro ponto. Segurou, entrou lá no primeiro ponto baixo e vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo aqui, representado por 2 correntes novamente, ó, que fica mais retinho. Tá vendo? Aqui ele ficou caidinho e aqui ficou mais retinho. Então, vamos fazer assim, 1 e 2 correntes, primeiro ponto baixo, aí já vem pro próximo ponto e dá sequência aqui aos pontos baixos seguintes, um para cada ponto de base,
total de 20 pontos. Volto lá no finalzinho da carreira. E falta fazer aqui o último pontinho, do mesmo jeito, ó. Pronto, finalizamos com uma corrente e corto o fio. E aí, está prontinha a nossa terceira e última correinha. Agora, a gente vai fazer o passador da correinha que vem lá do calcanhar, ó. Essa partezinha aqui. Para fazermos ele, nós vamos pular aqui, ó, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto 10, nós vamos entrar com o nosso fio. Vamos pegar aí o fio, emendá-lo. Vamos fazer aqui 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos saltar 1, 2, na terceira, vamos fazer um ponto baixo. As duas correntes que nós pulamos, elas vão servir como um ponto baixo. E vamos descer pontos baixos até lá no final. Já pego esse fio, deixo ele pra cá, pra eu já vir arrematando ele. Que vai me poupar um tempo aí. Ó, pra cada corrente, um ponto baixo. Quando eu chegar lá no meu penúltimo ponto, eu volto pra gente fazer o último pontinho juntos, tá? Já volto. Ó, e pra fazer o último ponto, nós vamos entrar aqui dentro da corrente, pegando o fio que a gente veio arrematando também. Busca o fio, entra aqui, ó, no próximo ponto da carreira. No caso aqui, esse. Busca o fio e passa direto, ó. Assim, fechando o ponto baixo junto. E aqui você pode cortar o fio. Não vou fazer uma corrente, porque, ó, vai ficar com muito excesso de fio aqui. Então, eu puxo direto, ó. E agora eu vou passar esse fio pelo mesmo buraquinho onde eu prendi ele, lá para trás. Porque eu vou usar esse fio para fazer a costura aqui dessa parte, ó. Eu vou cortar esse aqui que eu já arrematei. Vou inserir o fio ali na minha agulha de tapeçaria e já volto aqui pra gente fazer a costurinha aqui lá no pezinho, tá? Vai ficar assim. Vem, vamos aqui, ó, costurar agora. Vou pegar bem aqui no topo, ó, na lateralzinha. Bem fácil essa costura. Ó, saí lá com a agulha. E agora eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho. Aí sim, eu vou puxar bem firme aqui, bem forte. Vou vir aqui, ó, pro próximo buraquinho, entro. E vou pegar aqui na outra lateral. Mesma coisa, vou entrar aqui no mesmo buraquinho, saindo lá na frente, puxo forte. E está presa, aí você pode voltar com o fio aqui para a parte de trás e arrematar, ou aqui ou aqui. Eu vou arrematar na tirinha, nessa tirinha aqui, já tá mais fácil para mim. E pronto. Agora, nós vamos para a próxima etapa. Vamos fazer, ó, essa outra parte aqui, ó. A parte de trás, que é a correinha do calcanhar.
Deixa aí um pedacinho de linha grandinho para costura. Vamos fazer o nó inicial e uma sequência de 25 correntes. Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já volto. A corrente 25 se transforma no nozinho. Vamos cortar aqui, deixando pedaços de linha para arremate. Puxo direto. Ficamos com um total de 24 correntes. Agora, vamos emendar o nosso fio aqui, entrando na primeira correntinha e tecendo em cada corrente um ponto baixo. Aqui a gente não vai fazer aumento. Deixa a linha, essa linha aqui, ó, fazendo o mesmo tamanho da tira. Assim, passando um pouquinho só do comprimento, que você já vai arrematando esse fio. Uma corrente para prender o fio e no mesmo lugar um ponto baixo. E na sequência, um ponto para cada pontinho de base, que no caso são as nossas correntes. Em cada correntinha, um ponto baixo, total de 24 pontos baixos aqui na nossa primeira carreirinha. Pronto, tem aqui os 24 pontos. Agora eu vou esticar um pouquinho o fio, só para eu pôr aqui. Vamos voltar aqui, nossa linha lá no início. Ajeita ela, segura firme e vamos prender aqui no primeiro ponto baixo, como já fizemos várias vezes aqui. Vamos fazer uma corrente para prender o fio. Uma correntinha. Aqui nesse primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, no caso, um aumento de ponto baixo. Após o aumento, nós vamos seguir aqui fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui no próximo ponto, um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos. Após o aumento, 12 pontos baixos. 1, 2, 3. Quando tiver os 12 pontos, eu volto. Pronto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E no último ponto, um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Só que o segundo ponto, eu vou entrar aqui, pegar a alcinha, passar o fio pelas 2 alças de uma vez. Uma corrente apertadinha, e aqui eu vou cortar o fio. Não precisa deixar um fio grandão, porque esse fio aqui depois nós vamos deixá-lo nesse sentido e arrematá-lo numa última carreirinha que a gente passar aqui nessa parte. Bem, eu vou mostrar para vocês como vou fazer o pé direito primeiro, e depois eu vou explicar como fazer o pé esquerdo. No caso, a fivelinha vai ficar aqui, ó, para esse lado, para fazer o nosso pezinho direito. Então, a gente vai vir aqui na nossa correinha, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No ponto 6, nós vamos entrar com a agulha pegando aqui as 2 alcinhas do ponto. Vamos buscar o fio, joga a perninha de linha por cima, e aqui nós já vamos começar a trabalhar 6 correntes. 2, 3, 4, 5 e 6. A sexta corrente se transforma no nozinho, e aí a gente pode cortar o excesso aqui. Excesso não, pode cortar o fio, deixando sempre um pedacinho de linha para arremate. Aqui do outro lado, nós vamos repetir o mesmo. Vamos contar 5 pontos e no sexto vamos prender o fio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto ponto, a gente vai prender esse fio. Só que agora a gente vai
fazer, ao invés de 6, 25 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, eu já volto. A corrente 25 vai ser o nosso nozinho, e aí nós vamos cortar o fio. Bem, aqui para você fazer o pé esquerdo, você só vai inverter a ordem dessas correntinhas que a gente prendeu. A de 25 você vai fazer aqui primeiro, e a de 6 você vai fazer aqui desse outro lado. Só vai trocar essa ordem. O acabamento é a mesma coisa, só o que muda é o tamanho do cordão, né? Então, vamos já fazer a nossa última carreirinha aqui, que vai ser de acabamento. Entrando aqui nas duas alças do primeiro ponto que a gente tem. Vamos prender o fio e já deixá-lo ali posicionado para podermos arrematá-lo. Sim, deixe ele posicionado nesse sentido para já vir arrematando. Nosso primeiro ponto será representado por duas correntes. E aí, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. Chegou ali no pezinho do cordãozinho de correntes, eu vou deixar esse fio pra cá. Ó, e agora eu vou seguir, ó, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Dentro de cada correntinha, um ponto baixíssimo. No caso, darão 5 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, e aqui na última corrente, nosso pontinho 5. Dentro dessa mesma corrente, pegando aqui, ó, no meio lá do ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. Mais 2 não, vamos fazer 2 pontos baixos. E agora vamos seguir descendo, arrematando esse fio. Pegando aqui, ó, somente na alcinha da correntinha que sobrou. Essas alcinhas que ficaram em cima, aqui acima dos pontos baixíssimos. No caso, darão 2 e 3, são 4, mas o último pontinho nós vamos fazer diferente. Então, eu desci após dois pontos baixos que nós fizemos dentro do mesmo espaço, nós viemos para o próximo ponto e seguimos fazendo 3 pontos baixos. Para fazer o ponto 4, já posso deixar essa linha para cá para não me confundir. Vou entrar dentro da alcinha lá que eu tenho que fazer meu último ponto, buscar o fio, já vou começar a arrematar esse outro fio para cá. Busquei o fio, deixo na agulha. Agora, eu venho aqui pro primeiro ponto, ó, após essa última correntinha, esse ponto que tá aqui nessa reta. No primeiro ponto livre, eu entro, busco o fio, deixo na agulha, e agora eu laço a agulha e passo por dentro das três alças. Fiz uma diminuição de ponto baixo. E agora eu continuo trabalhando ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto. Aqui, nesse último e aqui dentro dessa corrente, nós vamos usar para fazer uma diminuição, igual a gente fez aqui, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Vamos só fazendo aqui ponto sobre ponto, já aproveitando para arrematar esse fio. Eu já volto. Pronto, e agora, ó, nesse último pontinho antes do cordãozinho de correntes, entramos, buscamos o fio, deixa na agulha, entra dentro do primeiro pontinho do cordãozinho de correntes, busco o fio, deixo na agulha, e agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Já vou aproveitar para arrematar esse fio. Vamos seguir fazendo, no total, aqui, 23 pontos baixos, um ponto para cada corrente seguinte. No caso aqui, nós vamos fazer 22, tá? Após essa diminuição, vamos fazer 22. No ponto 23, eu vou voltar para fazer junto com vocês, tá? Na última correntinha eu volto.
Outro detalhe importante que eu esqueci de falar é que esse fio aqui, eu já vou deixar ele pra cá, assim, ó, posicionadinho para eu arrematar por alguns pontinhos aqui, tá? Ó, já vou arrematando ele junto aqui no meio, vai ficar no meio dos pontos. E aqui na última corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E nessa mesma corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo e seguir, ó, pegando na alcinha que sobrou, fazendo ponto baixíssimo até o último pontinho aqui da correia. Eu já volto. Pronto. E agora, ó, nós vamos já seguir arrematando esse fio pra gente finalizar a nossa correinha. Vem pro próximo ponto livre e faz agora ponto sobre ponto. No caso aqui, vão dar 5 pontinhos baixos até o final da carreira. E assim, finalizamos com uma corrente e podemos cortar o fio. E ficou assim, por enquanto, a tirinha. Ó. Depois a gente vai costurar nessa posição lá na nossa sandalinha. Eu vou cortar todos os fios que eu já arrematei aqui, menos esses da pontinha, tá, gente? Que é pra costurar depois. E eu já volto. Agora sim, finalmente finalizado e tudo arrematadinho. Vamos seguir para a próxima etapa. Eu vou usar aqui pedacinhos de linha para poder marcar. Acho o meio da solinha exatamente na direção dessa linhazinha aqui, ó, dessa valinha, ficou meio. Achei aqui o meio entre esse e esse ponto, ó. Vai dividir certinho, então eu vou marcar aqui neles. Marcar assim para facilitar. E agora nós vamos seguir fazendo outras marcações. Bem, eu vou usar de referência esse ponto que está fazendo a divisão do meio pro lado direito, né? Olhando nesse sentido. E vou contar aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Esses 4 eu pulo e no próximo ponto, que no caso é o 5º ponto, eu vou marcar. Nós vamos usar para costurar as tirinhas 2 pontos, tá? Para cada tira, 2 pontos. Então, eu marco aqui nesse e nesse. Vou fazer a marcação assim, para não precisar ficar usando um monte de pedacinhos de linha. Então, aqui vai ser, nesses 2 pontos vão ser costurados a primeira tira. Vou pular 2 pontos e fazer a mesma marcação, ó. 2 pontinhos para costurar a segunda tira. Pulo 2 pontos, 1 e 2, e aqui começo a marcar para costurar a terceira tira. Prontinho. Aí, aqui, ó, nós vamos dar um distanciamento de 5 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, eu vou marcar. Aqui já é para fazer o calcanhar, tá? A costura da correinha do calcanhar. Vou pular um ponto após o marcado. No caso, nós vamos usar 3 pontinhos. E marca aqui no 3º ponto, que vai ser aqui que eu vou iniciar ou finalizar a minha costura, tá? Que você pode costurar começando daqui para trás ou daqui para frente. Tanto faz. Agora, do outro lado, a mesma coisa.
Eu vou pular contando a partir desse ponto marcado, que faz divisão do meio, lá pro lado esquerdo, e vou contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu marco. Da mesma forma, tá, gente? Que nós fizemos lá do outro lado. Marquei aqui para a primeira correia. Aí, já vou pular 2 pontos para marcar a segunda correia. Ó, 2 pontinhos. 1, 2, aqui eu inicio a marcação para a terceira correia. Deixa eu arrumar mais pedacinhos de linha aqui. Vai ser esse aqui mesmo, azulzinho. Ó, no segundo, eu busco já o fio, porque são apenas 2 pontinhos. Vamos pular 1 e 2, no próximo eu marco, para prender aqui, costurar a terceira correinha. Marco nos 2 pontos. Ó, pronto. E agora, vamos marcar pra gente fazer a costura da tira do calcanhar. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No 6º ponto, eu começo aqui ou finalizo, como já falei com vocês, a minha costura. Então, eu vou marcar aqui também. No caso aqui, são 3 pontos que nós vamos usar. 1, 2 e 3. No 3º ponto eu também vou deixar marcadinho, que facilita para mim. Bem, então aqui nós temos a nossa sola toda marcada. Iniciando a costura sempre por esse lado, tá? Porque eu gosto de começar por aqui, mas você pode começar por aqui também. Mas eu prefiro por aqui. Eu vou pegar a tirinha. Ó, eu não vou passar nenhuma carreira de pontos baixíssimos aqui, para mostrar que também dá para fazer sem fazer isso, tá? E aí você poupa um pouquinho mais de tempo. Já passei a linha aqui, no buraquinho da agulha. E agora, vamos posicionar aqui a nossa tirinha, aonde ela vai ficar. Eu posso retirar esse marcador do meio, tá? Só esse. Bem, vou entrar com minha agulha assim, ó, costurando no primeiro pontinho. Vou retirar o marcador somente aqui desse primeiro ponto. Vou deixar o outro, caso te atrapalhe, você pode tirar. Eu não vou tirar agora, ó. Entrei ali assim, entra aqui no mesmo lugar de onde tá saindo o fio. Perto. Entro no mesmo ponto, lá no primeiro ponto. E agora eu vou entrar com a agulha bem aqui, na direção da valinha, ó. No pezinho do ponto baixo, aqui, que nós fizemos da primeira carreirinha. Entra ali, novamente, agora, no mesmo ponto, tá? Eu entro aqui no meio, na base do ponto baixo da segunda carreira. Já até retirei o marcador sem querer. E já vou pro segundo pontinho, ó. E já vou entrar aqui, ó, lá na cabecinha do ponto baixo, ó. Bem lá na beiradinha. Puxo firme, hein? Entro lá no segundo ponto, no mesmo pontinho, e refaço aqui, ó, esse mesmo percurso. E aperto bem, ó. E agora, eu entro aqui pegando por baixo da alcinha que sobrou. Você não tá vendo nada, né? Dessa alcinha aqui que sobrou, nós usamos a alcinha de cima, ó, para fazer a costura, só essa alcinha aqui. A de baixo vai ficar sobrando pra gente usar depois pra unir a sola. Então, eu entro aqui no buraquinho, saindo lá embaixo, passando por baixo dessa alcinha que sobrou e puxo firme pra acertar aqui a minha costura. E agora, eu posso arrematar esse fio aqui com cuidado. Eu vou repetir essa mesma costura em todas as tiras, tá? Não vou mostrar de novo, porque é a mesma coisa. Não importa o sentido que você está costurando, se é de trás para frente ou
de frente para trás. Se iniciou no lado esquerdo, não tem problema. O importante é você conseguir fazer uma costura assim bem bonitinha, tá bom? Então é isso, eu já volto. Vou só cortar aqui para vocês verem. Já arrematei o fio, cortei e agora vou seguir essas marcações para eu costurar a minha tira. Lembrando que o espaço entre uma corrente e outra é de 2 pontos. Eu já volto. Bem, aqui eu já costurei todas as alcinhas, ó, com cuidado para ficar bem costuradinho. E agora eu vou começar a costurar a parte do calcanhar, ó. No caso, esse é o nosso pezinho direito. Eu vou costurar no sentido que o fio ficou, então vai vir aqui de trás para frente, tá? Nossa costura. Eu vou aqui entrar no primeiro pontinho marcado e do mesmo jeito que eu costurei a tirinha lá da frente, eu vou costurar aqui, tá? Não tem segredo não. Vou tirar aqui um pezinho da marcação. Passando aqui duas ou 3 vezes na mesma alcinha, ó. Passar mais uma vez aqui, mas aí eu já venho aqui para essa valetinha. Com cuidado para uma linha ficar do ladinho da outra, tá? Para dar um acabamento bom. Agora eu já vou vir aqui pro próximo ponto. Vou costurar essa carreirinha aqui toda nele, ó. Passando várias vezes, entrando com a agulha em lugares diferentes. Vou passar mais uma vez, pegando bem no pezinho aqui, lá naquela última balinha que a gente tem aqui, ó. Pegando um pouquinho acima dela. E sempre puxando bem. Agora eu vou tirar o último, o ponto marcado aqui. Ponto marcado não, a marcação do ponto para eu poder costurar nele. Fazer a costurinha dessa última carreirinha aqui. Ó. Assim vai estendendo, gente, a correntinha, a alcinha que vai, tá? Ó, tá vendo? Agora aqui, pegando do ladinho, bem lá na pontinha. Vai ficar bem costuradinho. Vou precisar fazer mais uma vez aqui, para finalmente finalizar, ó. E agora, eu passo a linha direta aqui, ó, por baixo da alcinha. Já vou pegar aqui assim, para sair um pouquinho mais lá na frente. Puxa aqui, firme. E agora é só arrematar o fio. Bem, então é isso. Vou costurar aqui do outro lado, costura da mesma forma, só o que muda é o sentido, que você pode costurar, você pode escolher aqui, como tem 2 linhas, você pode escolher de onde você vai começar a costurar, tá bom? Então é isso, eu já volto. Olha, aí ficou assim a minha costurinha. Já vou aqui costurar a fivelinha, então eu vou prender o fio, levando ele até metade aqui desse detalhezinho menor, só que eu vou passar primeiro o fio aqui até lá em cima, só para prender ele, e depois descer aqui na metade. Vou levar ele aqui bem pra pontinha, ó. Entrei lá no meio da correntinha, para ele ficar bem na ponta. Agora eu vou pegar a minha fivelinha, posicionar aqui no meio. O pininho tem que estar apontando para frente, ó. Tá vendo aqui ao lado? No caso, se a sua fivelinha tiver assim, você coloca assim. Ah, tem um detalhezinho aqui também, né, gente, que ajuda. Então, aqui nessa fivela nem tem como errar. Se fosse uma lisa, diria que poderia errar. Então, preste atenção sempre no pininho apontando para frente. Agora, a gente entra aqui, ó,
E vamos começar a costurar aqui esse meiozinho na nossa sandalinha, na tirinha. Eu passo aqui 3 costurinhas, uma do lado da outra. Bem do ladinho. Gente, tem um negocinho que não sai. Eu acho que saiu. Ó, 3, aí eu coloco, ajeito o pininho. E aqui do outro lado do pininho eu vou fazer mais... Vou passar a linha aqui as 3 vezes também. Ó, uma. Com um jeitinho a gente consegue. 2 e 3. Pronto, e aqui está pregadinha a nossa fivela. Vou arrematar o fio aqui na parte de trás, tá bom? Já volto. Passa aqui a minha correinha e tá do lado contrário. Aqui dentro. Vou colocar o pezinho molde aqui dentro para vocês verem, ó, como que vai ficando. Vou ajeitar aqui as correinhas. E prontinho. Agora aqui, ó, eu abotoo a fivelinha. E está finalizada essa parte. Gente, uma dica, aqui ó, nessa parte de trás, se vocês quiserem passar por esse lado mesmo, lado certo da peça, uma carreirinha de pontos baixíssimos, pegando só aqui, ó, antes de costurar, tá? Pegando só aqui nessas alcinhas da correntinha que sobraram, nesses buraquinhos, fica bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, fica com acabamento mais bonitinho e é bom que firma um pouco mais essa correinha, tá? Bem, agora eu vou passar a cola pegando daqui desses nozinhos pra dentro, tá? A borda da sola tem que ficar livre pra não prejudicar a costura com a agulha de crochê depois, tá? Então, eu vou passar a cola e já volto aqui com vocês. Deixa eu ver se minha cola tá boazinha. Ó, tá. Tá vendo? Ó, daqui pra dentro. Essa parte todinha. Já retorno aqui com vocês. Agora, eu vou pegar a minha outra sola e vou aqui unir, tá? Pegando, colocando sempre. Você pode começar aqui pela frente ou aqui pelo calcanhar. Eu prefiro sempre iniciar pelo calcanhar. Olha, as alcinhas tem que ficar assim, uma na direção da outra, ó. Tá vendo? Claro que vai ter umas que vai ficar um pouquinho mais afastadas, mas faz o máximo para você conseguir fazer desse jeito aí que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou aqui colar as minhas solas e já volto. Solinhas coladas, vou ensinar para vocês a unir de 2 formas. Acabamento, na verdade, de 2 formas, assim, simples, e assim, ó, mais complicadinho, tá? Aí você escolhe aí o jeitinho, né? Que é complicado, mas você vai passar o fio aqui mais vezes para poder fazer esse acabamento aqui, tá bom? Bem, então vamos para nosso primeiro tipo de acabamento, esse aqui. Para fazer esse primeiro acabamento, nós vamos vir aqui, ó, pegando no meio desses pontos que tem 2 alças, e aqui, ó, a gente trabalha normal, vai ter uma alcinha só. Então, eu vou começar aqui mais ou menos pelo meio do calcanhar, ó, assim.
E aqui embaixo a gente pega as 2 alças da sola. Vamos prender aqui o fio, puxando ele direto, vai formar uma alcinha e a gente vai fazer pontos baixíssimos. Ó. Pegando no meio dos pontos que tem 2 alças na sola de cima. E aonde tiver uma alcinha só, que no caso é onde a gente trabalhou aqui a nossa costura. Aí a gente vai pegar somente a alcinha que tá ali, sobrando. Não sei se vocês conseguiram ver, mas eu vou fazer um pouquinho mais aqui. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês vão tirar agora. Aqui é aquele intervalinho de ponto. Olha só, como é importante não passar cola aqui, ó. Tá vendo? Eu dei um mole aqui, acabei passando cola. Depois eu vou tirar com acetona. Aí, compromete um pouco, tá vendo a costura? Foi difícil de passar a agulha aqui. E fora que fica feio, né? Essa cola aparecendo. Ó. Aqui é no meio. E embaixo, nas 2 alças. Bem, assim a gente vai seguindo, tá? Até chegar aqui nesse último pontinho. Como eu sei onde que é o último ponto? Onde eu vou fazer o último ponto? Aqui na direção dessa linha, ó, nesse mesmo buraquinho da direção da linha, vai ser onde eu vou fechar meu último ponto. Eu já volto. E aqui, como eu havia dito, aonde a gente tem o fio, ó, aqui, na mesma direção, eu vou fazer aqui o meu último pontinho. E aí, posso cortar o fio, puxando assim direto. Vou entrar aqui, ó, um pontinho à frente de onde tá esse fio, saio no meio do ponto, do primeiro ponto, e aí trago o fio aqui pra baixo sem puxar forte pra não ficar repuxado. Então, a primeira etapa tá prontinha. Ó, vai ficar desse jeito. Bem, agora nós vamos passar a última carreirinha. Iniciando aqui no meio do calcanhar, porém pegando uns pontinhos à frente aqui de onde eu comecei da primeira vez. Aqui onde eu tenho aqueles pontos que eu pulei, ó, ficam 3 alcinhas. Deixa eu mostrar melhor para vocês, ó. 1, 2, 3. Nós vamos pegar nessa aqui do meio para poder trabalhar a alcinha de trás dos pontos baixíssimos. Seguindo aqui, ó, você vai ver que vai dar certinho na alcinha do meio, aonde nós temos 3 alças. Ó, então a gente vai pegar aqui. Como eu expliquei, eu vou pegar um pouquinho mais pra cá, para não comprometer aqui esse arremate, não repuxar a linha. Ó, pegando assim desse jeito. Agora a gente vai trabalhar pontos baixíssimos novamente. Em cada alcinha dessas, um pontinho. Opa. Deixa eu só me achar. Ah, é aqui mesmo. Que é onde a gente tem aquele acabamento, então precisa ter um pouco mais de cuidado. Acabamento que a gente ainda vai fazer, né? Temos os fios soltos aqui. Olhem, aí a gente vai trabalhando assim, pegando nessa alcinha aqui, deixando a alcinha de fora, sobrando essa aqui da frente. Ó. Eu finalizando a minha carreira, que vai ser arrematada do mesmo jeito, eu vou voltar aqui pra fazer junto com vocês, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Um pouquinho mais altinha a nossa base. Eu já volto. E para finalizarmos, aqui para fazer o último pontinho, ó, na mesma direção do fio ali, ó. Pegou a laçadinha, fez o último pontinho. Agora a gente corta o fio, deixa sempre um pedacinho de linha grandinho para arremate, hein?
Olha, ficou assim o acabamento da nossa solinha. Ficou mais altinho, mais bonito. Depois a gente dá uma ajeitadinha aqui, tudo certo. Bem, então, agora a gente vai vir aqui, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos vir aqui embaixo, aqui, ó, algum buraquinho aqui, pegar um pouquinho à frente, sai lá no meio do primeiro ponto e traz direto esse fio aqui pra baixo, sem repuxar, hein? E esse outro que tava aqui, a gente vai fazer o mesmo, na mesma direção que ele está, ó, eu vou trazer ele pra baixo. Com muito cuidado para não repuxar aqui e ficar feio o acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui embaixo, arrematando 2 fios para cá, ó, um aqui nessa direção e o outro aqui nessa, e aqui da mesma forma, você pode só ir com o fio, só cuidado na hora de puxar para não repuxar ali, só vai com o fio e pode cortar, porque não vai desfazer aqui o seu trabalho aqui em cima não precisa de você ter aquele trabalhão todo de voltar com o fio para firmar o arremate, que não tem necessidade aqui nessa parte, tá bom? Eu vou arrematar os meus fios depois, e agora eu já vou começar a ensinar vocês a fazerem desse outro jeito, ó, assim. Esse outro acabamento também é simples de fazer, porém, você trabalha um pouco mais com fio. Bem, mesma posição, nós vamos pegar agora nas 2 alças de cima e uma alça aqui da parte de baixo. É um pouquinho diferente. Vamos pegar o fio da cor da sola de baixo, no caso aqui é amarelo. E vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez, porém, agora a gente tá pegando as 2 alças aonde a gente tem aqui em cima, na sola de cima, e apenas uma na de baixo. Então, entrei ali, puxei o fio, já venho pro próximo ponto e já começo a trabalhar pontos baixíssimos aqui, ó. Não aperta esses pontos, tá, gente? Não tem necessidade. Aí, quando chegar na parte que tem costura, você vai notar que tem uma alcinha só na solinha. Você vai usar que tem, ó, 2 alcinhas só que vai ficar, ó. Opa! Ó, vai sobrar essa alcinha aqui na parte de baixo mesmo, tá? Eu vou continuar fazendo meu trabalho e já volto. Pra finalizar, é sempre do mesmo jeito, tá? Que eu já mostrei pra vocês. E já vai trazendo essas linhas que estão aqui, ó, sobrando lá pra baixo. Essa aqui você passa por baixo, essa aqui está aqui embaixo, você passa por baixo dessa alcinha aqui, porque essa alça precisa ficar livre. E a outra, você vem entra no próximo buraquinho aqui, por baixo da alcinha também, saindo ali no meio do ponto, mesma coisa que fizemos na outra. E deixa ali embaixo. Agora, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente tá aqui, na mesma posição, porém, vamos pegar essa alcinha aqui amarela e vamos passar aqui, ó, pegar essa outra alcinha que sobrou, aquela que a gente deixou da parte de baixo. Essas 2 alças. Nós vamos trabalhar pontos baixíssimos também. Mesma coisa. Ó, então, a gente entra no meio do ponto baixíssimo e pega a alça que sobrou lá da sola. E vamos fazer pontos baixíssimos novamente. Eu vou fazer todo esse meu contorno, chegando aqui no final eu volto, tá bom? Ó, e vai ficando assim, dessa forma, eu já volto. E pra finalizar aqui, ó, cheguei aqui onde eu tenho aquele fio e indica onde está meu primeiro ponto. Eu entro lá dentro, no mesmo buraquinho, ó, pegando lá embaixo também, exatamente aonde tá
o fio. E aí, faço meu último ponto baixíssimo. Corto. E aí, arremato daquela mesma forma, trazendo todos os fios aqui pra baixo, tá? Esse aqui eu já posso pegar aqui, ó. Trazer pra baixo. Agora, a gente vai fazer a última carreira, ainda tem uma. Ficou assim por enquanto, ó. Agora, essa última carreira, a gente vai pegar essa última alcinha que a gente tem aqui, nesse mesmo sentido, trabalhando com a agulha assim. Pegam um pouquinho à frente aqui, pra não ficar muito fio junto. E também não desfazer lá a laçadinha. E repete o mesmo, ó. Vai para outra alça, faz ponto baixíssimo. Na outra alcinha, opa, uma só. Faz outro ponto baixíssimo, soltinho, tá, gente? E essa alça aqui tá mais apertada, mas você vai fazer o ponto soltinho. Assim. Ó, e dessa forma, vai ajeitar aqui a nossa solinha, ela vai ficar assim. Vou continuar aqui trabalhando. Quando chegar no último pontinho, vocês já sabem, né, como fazer. A gente faz o último ponto no mesmo buraquinho de onde iniciamos o primeiro. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. É bem fácil de fazer, só que você precisa voltar várias vezes, né? Passar 3 vezes a carreirinha para ter o esse acabamento aqui. Bem, então, é isso, tá? Eu já volto quando eu concluir todo o meu contorno. Olha, eu já puxei todos os fios aqui para a parte de baixo. Vou trazer eles para cá, mais pro centro. Passando por baixo dessas alcinhas que ficaram aqui, para não ficar com um acabamento feio, ó. Aí, eu vou arrematar 3 linhas para cá e 3 linhas para cá. Eu vou mostrar como eu vou arrematar aqui, para vocês, vou mostrar uma. As demais vai ser da mesma forma, tá? Ó, já enfiei aqui a agulha num dos fios. Eu vou passar aqui ele por dentro, ó, da trama dos fios, para ficar bem presinho mesmo essa linha. E como eu falei, não precisa de você voltar fazendo retornar até a metade, igual eu já ensinei para vocês, arremate assim. Nesse caso aqui não precisa. Aí você só vai com o fio e depois corta a pontinha aqui, corta o excesso. E vai ficar arrematadinha essa sandalinha. Depois, claro que ela vai ficar mais bonitinha, você vai dar uma ajeitadinha, né? Ela fica mais larguinha, ó, eu gosto mais assim. Depois você dá uma ajeitadinha, ó, vai moldando ela do jeito que você quer que fique. Quem gosta de moldar, né, usando água, também dá certo. Eu já vou ensinar para vocês as florzinhas, né, pra gente poder colar. Bem, vocês vão usar o fio mais fino para você estar fazendo as florzinhas, tá? Pode usar o meio? Pode, só que ela vai ficar um pouquinho maior. Se você não se importar, né? Não tem problema. Eu fiz aqui para colocar nessa aqui, ó. E ela ficou um pouquinho maior, pouquinha coisa maior, tá? Mas eu vou usar assim mesmo. Em cada tirinha a gente coloca uma e aqui, se quiser, coloca uma também, igual eu fiz, ó, aqui. Tá bom? Então, eu vou mostrar agora como é que se faz. Nós vamos fazer um anel mágico. Busca o fio, faz uma corrente. E aqui a gente já vai fazer 2 meio pontos altos. Nesse fio mais grosso, igual que eu estou fazendo aqui, você tem que apertar um pouco mais o pontinho. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Novamente, a gente vai fazer uma corrente, 2 meio pontos,
Um, dois, segura aqui para não escapar esse fio, você tem que trabalhar nos dois fios. Uma corrente e um ponto baixíssimo. É bem rapidinho de fazer. Uma corrente, aí repete. 2 meio pontos altos, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Novamente, até ficarmos com 5 pétalas. Aí, ó, agora, gente, desculpa o barulho, né? Crianças estão em casa, chegaram da escola, a esposa chegou do trabalho. Então, a partir de agora, nesse momento, teremos vozes ao fundo. Olhem, então já tem as 5 pétalas e agora eu já fiz o ponto baixíssimo, finaliza assim, tá? Eu não vou fazer correntinha para não ficar muito excesso. Corta aí o fio, aí puxa direto. Eu vou fechar um pouquinho aqui, ó, esse fio eu vou trazer ele aqui, levando para o lado avesso da florzinha. E agora o outro, que é esse que a gente regula o anel, a gente vai puxar bem firme, fechar o máximo que conseguirmos, o máximo mesmo, tá? E aí ficou a nossa florzinha pronta. Aí na parte de trás eu dou um nozinho, aqui, dou 2 nozinhos, aí eu chego o fio um pouquinho pra cá, para o nozinho ficar mais ao centro possível aqui da nossa florzinha. E 2. E agora é só cortar aqui o fio, desse jeito. E aí está pronta a nossa florzinha. Eu vou fazer aqui essa florzinha para depois colar ali na outra sandalinha. E vamos continuar com a sandalinha amarela. Eu vou trazer já minhas florzinhas pra gente já colar. Bem, então aqui nós vamos apenas colar as florzinhas. A primeira carreirinha que eu vou pegar é do meio, então eu já passo cola seguindo uma linha reta. Aqui no meio, outro meiozinho, no outro meiozinho e aqui no centro. Agora é só colar as florzinhas. Você pode fazer só com 3 carreirinhas, tá? Uma no centro e 2 do lado, ou assim, igual eu fiz, ó, colar até lá no quase no finalzinho das tiras, com 5 carreirinhas. Só preste atenção para não colocar o lado avesso das florzinhas, tá? Aí você vai acomodando com cuidado para que você consiga colocar elas bem direitinho, ó. E aqui a última. Aí você vai acomodando elas. Agora eu vou colar aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou passando a cola bem no meiozinho, onde vai ficar o miolinho. A minha cola tá bem grossa. Aí eu vou dar um fio ali grosso. Tem que ter cuidado na hora de puxar. Olha, gente, ó, como que é bem facinho fazer. Aí, como eu falei, vocês decidem se vão querer assim, só com 3, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Só com 3 fileirinhas de flores. Aqui já vão conseguir ver a diferença com 5, que é a que eu tenho aqui pronta. Tem que ter um cuidado, certo cuidado, para você não acabar retirando a florzinha da tira. Então, aqui, ó, ficou com 3 carreirinhas. Deixa eu retirar daqui do molde, espera aí um pouquinho. Olha, então aqui, ó, está ela com 3 fileirinhas de flores e ela com
as 5 fileirinhas. Eu particularmente prefiro assim. Então, eu vou terminar de completar aqui as minhas florzinhas, carreirinhas de florzinhas, tá? Já volto. Bem, então aqui finalizei a sandalinha, ó. Essa foi do primeiro modo que eu ensinei pra vocês. Ficou assim. E aqui do outro modo, com a sola de cor diferente, ó. Bem, espero que vocês tenham gostado. Aqui nessa sola eu dei uma modadinha, tá? Pra chegar esses pontinhos mais pra baixo. Eu só umedeci aqui, esperei uns segundinhos e depois pressionei assim, moldando, acertando ela, pra que ficasse aqui do jeito que eu queria que ficasse, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que foi feita como todas as outras, com muito amor, muito carinho, tá? Se fizerem, me marca, eu tô doida pra ver na cor branca. Quem fizer, me marca lá no Instagram ou manda no direct, não precisa me marcar, ou deixa lá no grupo do Facebook, tá? Tem aqui na descrição do vídeo os links que vão lá para os meus grupos lá do Facebook, tá? Para os nossos grupos, na verdade, tá? Que lá é para todo mundo postar, compartilhar os trabalhos, umas com as outras, uns com os outros. Então é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.